Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1h em ponto. Anota aí o seu comeu, dia 10 de setembro, né? Véspera do 11 de setembro. Uma data muito triste para a humanidade, principalmente para a sociedade norte-americana, né? Ninguém nunca mais vai esquecer, né? Ninguém nunca vai esquecer. E fatalmente você sabe onde você está, onde você estava no dia 11 de setembro. Eu sei onde é que eu estava, né? É incrível, é uma data como uma data marca, né? A vida da gente dessa maneira trágica, né? Mas ainda não. Dia 10 de setembro. Hoje a gente espera aqui a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas e o assunto é muito interessante, né? Setembro Amarelo, como os pets podem ajudar. Como os pets podem ajudar na nossa saúde mental. Quem tem um pet, um cão, um gato, um papagaio ou outro animal de estimação sabe, né, quanto bem que eles fazem para as nossas vidas. Quanto bem que eles fazem para a nossa saúde mental. Às vezes a gente tá a pau da vida ali com as coisas e tem um bichinho de 4 patas em casa, tem um papagaio, né, tem um gato que deixam seus dias e os meus mais alegres. Setembro Amarelo, os pets e seus benefícios na saúde mental. É o tema de hoje, né, por conta do Setembro Amarelo. A gente vai falar ao longo desse mês ainda sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção aí ao suicídio, falar sobre a questão da depressão também, né? Que é algo que tem mexido muito com a humanidade de alguns anos para cá, tem afetado muitas pessoas, né? E como isso tem afetado a vida das pessoas. Mas ter um pet é tudo de bom e você vai descobrir aqui por quê. Se você não tem, comece a amadurecer essa ideia de tê-lo. Porque depois de um pet, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tem um senso de responsabilidade, tem um carinho, tem o amor que eles dedicam a você sem dizer uma palavra. E você se sente amado, né, por ele. Você sente quando um pet gosta de você. E você não tem outra coisa a fazer senão retribuir todo esse carinho, todo esse amor que eles têm por nós. Tá bom? Fazer o seguinte, para a doutora dar tempo da doutora chegar aqui, a gente vai chamar novamente um intervalo e quando ela chegar, a gente já vai direto, que nem cantiga de grilo, até o final do Saúde em Foco. Não sai daí não, a gente volta já já. Saúde em Foco. Na Rádio NN. Com André Pepe. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Na Rádio NN com André Pepes. Muito bem. Doutora Alessandra, boa tarde. A dona Ilda já está dizendo assim, boa tarde, André. O dia foi ontem, mas para mim todos os dias os médicos veterinários estão de parabéns. Realmente, onde foi dia do veterinário, nós publicamos aqui nas nossas redes sociais. Parabéns, aproveitando a oportunidade aqui da doutora Alessandra aqui no nosso podcast, né? Para parabenizar todos os profissionais que cuidam dos nossos bichinhos de 4 patas ou até aquele de 2 patas que a gente não... né, como os papagaios e outros aí, sejam silvestres ou não. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Realmente é uma profissão extremamente gratificante, a profissão do médico veterinário, porque ele lida com as emoções, além disso, mas a saúde, tanto a saúde dos animais, quanto a saúde humana também, né? Nós estamos aí juntos com os órgãos de saúde para proporcionar a saúde e a interação
cuidando dos alimentos, cuidando da parte de reprodução, produção e reprodução dos animais, e da parte da saúde dos pets, que é que a gente fala aqui toda semana, mas a medicina veterinária ela é um leque de possibilidades, né? De aprendizado e de serviço, de servir a saúde pública como geral. Sérgio, está tendo uma microfonia. Deve ser os outros fones que podem estar ligados, os outros fones de ouvido. Verificar aqui, está tendo um ruídozinho quando a doutora fala, principalmente. Está tendo um ruídozinho aí. Mas vamos seguindo aqui. Doutora, a gente elaborou aqui as perguntas, né? É o Setembro Amarelo, né? Que é os pets e seus benefícios na saúde mental. A gente sabe que o mês de setembro é um mês de referência para a prevenção ao suicídio, né? E claro que a gente cuida da saúde mental quando fala nesse tema. É importante tocar nesse assunto, não somente no mês de setembro, mas apenas uma referência, né? Essa temática ela tem que ser discutida o ano inteiro para que possa se promover questões de saúde mental bacana para as pessoas, para que as pessoas, apesar dos pesares, queiram se manter de pé, queiram levantar e lutar. Afinal de contas, com todas as dificuldades, vale a pena viver, né? Então, quando você tem um pet, a sua vida é marcada antes e depois deles. Pode ter certeza. Eu conheço um casal aqui que foram embora para outro país, né? E tiveram que deixar os seus pets aqui, doutora. E eles publicaram nas suas redes sociais o último dia, como foi o último dia com eles. E o tutor falou assim, só Deus sabe como meu coração está partido aqui, que é muito difícil, né? Eu não sei se eu teria tamanha coragem. Eu acho que se eu fosse embora daqui, eu ia tentar de todas as maneiras legais para levar o meu bolota junto. Mas isso sou eu. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Então, é exatamente isso que os pets, nossos animais de estimação, eles fazem conosco. Essa conexão, essa troca, na verdade, de amor, né? Deles muito mais, né? Eu acho. Eles têm um amor, como o André bem fala aqui sempre, um amor incondicional. E que essa conexão entre animal e seres humanos é uma conexão extremamente saudável. É uma conexão que a gente tem estudos, inclusive, científicos, que comprovam o quanto reduz ansiedades, o quanto reduz até problemas com pressões arteriais, ânimo, saúde, tudo envolvendo a saúde de bem-estar, né? Seja dos animais, seja dos humanos. Os pets, nossos animais de companhia, sejam pets, né, exóticos ou não exóticos, mas eles nos proporcionam esse bem-estar, esse equilíbrio, né? Essa sensação de prazer realmente que a gente tem quando chega em casa e encontra, né, aquele ser que está ali apto, esperando a gente para transmitir amor, para transmitir carinho e tantos outros benefícios que a gente vai conversar aqui durante o longo do programa, que são essenciais. Doutora, a conexão emocional, o impacto dos pets no cotidiano, como a gente podia descrever isso? É exatamente sobre isso. Os pets, eles terminam causando esse impacto emocional muito positivo, né? Seja quando eles estão alegres, felizes nos esperando, seja quando eles estão, por exemplo, tristes ou doentes. Por quê? Porque isso termina gerando uma conexão de cuidado, de amor e de responsabilidade entre animais e seres humanos, né? Então, esse elo, essa conexão que se cria, mesmo com aqueles tutores que a gente fala, entre aspas, não são tão apegados aos seus animaizinhos, mas é incrível, quando adoecem ou quando tem algum probleminha fora da rotina, eles já se preocupam, eles ficam super ansiosos, eles temem pela vida desse animal. Então, para você ver como ele cria essa conexão, né, de lealdade, de amor, de carinho e também de cuidado. Então, isso é benéfico para o ser humano, né? O ser humano, enquanto seres, né, capazes de entendimento, né, tem os seus pets, tem os seus animaizinhos como aquele membro da família. Então, isso é importante nessa relação de convívio, nessa conexão que a gente consegue criar desse elo entre nós. Uhum. Tem outra pergunta aqui, doutora, que eu gostaria de fazer, que é o seguinte. Deixa eu pegar a minha sequência aqui. É comprovado cientificamente que os pets podem reduzir o estresse e a ansiedade. O cara tá ali, né? O Flamengo perdeu. O cara tá ali, né? Muito pau da vida, porque, né? Todo dia que o Flamengo perde, mas tá perdendo aí. E aí, doutora, você fica, né? Tô falando assim uma coisa bem fútil, mas pode ser uma coisa mais grave.
E de repente você chega em casa e tem alguém que balança o rabo para você. Eu tô falando do cachorro, viu? Tô falando dos pets. Não confunda não. E aí, doutora, não tem coisa melhor que você... Só esse olhar... Às vezes você chega em casa pau da vida mesmo, com as coisas que acontecem aqui fora, quando você está encostando o carro na garagem, que você vê aquele serzinho, ele se estica todinho, né? Que é uma maneira de lhe saudar, de dizer que ama você. Inclusive, eu já estudei esse comportamento. Como assim, eu estava aqui esperando você chegar, né? Então, se isso é comprovado, doutora, se os pets reduzem o estresse e a ansiedade mesmo. É sim, a gente precisa dar oportunidade a isso, né? Algumas pessoas que de repente sofrem com algum tipo de transtorno, ansiedade, depressão, se dê essa oportunidade de conhecer o amor dos animais para entender o que é que o André está falando relacionado a isso como tutor, né? Como pai de pet, como ele entende que isso realmente acontece. Então é sim, comprovadamente, cientificamente comprovado, que reduz os níveis consideráveis de pressão arterial, né? E de hormônio do cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse, da ansiedade. Então reduz drasticamente esses hormônios, e isso é comprovação científica mesmo. Uhum. Então, a forma desse carinho, dessa amizade, desse contato, desse simples olhar, né, entre o animal e o humano, a gente consegue liberar alguns hormônios, reduzindo ou aumentando, a depender da característica que a gente precise, para que tenha uma melhor qualidade de vida, um conforto, né? Então, é uma dose de remédio gratuita de verdade. Animais como terapia, né, doutora? Ajudando aí no problema da saúde mental, né? Eles são animais de companhia, os cães e os gatos, que são os animais domésticos que a gente tem mais em casa. E por isso a gente se atém mais a falar neles. Embora, perto de onde eu moro, tem um papagaio de uma vizinha de trás lá. E a primeira vez que ele começou a falar, tem uma criança aí 6 horas da manhã falando tudo. Eu jurava que era uma criança, porque a voz que ele faz é a voz de uma criança. É incrível como eles são inteligentes, e a gente morre de rir, né? Porque até meu filho uma vez, pai, tem um menino aí. Eu digo, não é um menino não, rapaz, é um papagaio, né? Chamado, a gente chama de louro aqui. Aprendeu a chamar de louro, né? Por isso tem o Louro José ali com a Ana Maria Braga, então, enfim, que fez aquele sucesso todo. E ainda faz, a gurizada gosta ainda, né? Enfim. Mas também, doutora, é importante definir, porque os pets traz para nós e para nossa saúde mental uma questão de rotina, porque você tem que ter uma rotina com eles, de brincar, de alimentar, de dar banho ou de prover a saúde deles, mas também ajudar aí também na sua responsabilidade, né? Rotina e responsabilidade. É verdade. Quando a gente fala de animais específicos com saúde mental, a gente tem aí as comprovações, né, dos cães terapias e dos cavalos terapeutas também, né? Então, especialmente cães e cavalos, porque eles têm uns estudos diferenciados, eles têm uma comprovação realmente científica de que aquele tratamento, inclusive indicado por muitos psiquiatras, psicólogas e terapeutas, com o objetivo de melhorar essa convivência, essa coisa harmoniosa, né? O caso do cavalo, por exemplo, né? Ele trabalha muito bem para as crianças que têm um certo grau de paralisia, transtorno pós-traumáticos, de equilíbrio, né? De compreensão. O cavalo, ele tem um olhar muito diferenciado, e é incrível aquele cavalo que ele é domesticado para fazer isso. Então, ele tem um olhar para uma criança, ele é muito paciente, ele trabalha a paciência, o equilíbrio, o contato entre as espécies, né? Então, tudo isso ele beneficia demais, né? Condições como depressão, transtorno do espectro autista, né? Porque é muito comum. Eu tenho o caso de uma pessoa bem próxima, que eu conheço, uma amiga minha, que as 2 filhas dela são autistas, e que elas fazem esse tratamento, esse acompanhamento semanal, nesse tipo de ecoterapia, né? Que é o tratamento com cavalos, que elas têm um desenvolvimento, assim, muito grande. A mãe dela conversando comigo e informando toda vez que ela vai, o contato que elas têm, a intenção que elas têm de ir, né? Só o fato, por exemplo, de sair de casa já é muita coisa. E sair de casa para um paciente desse é difícil. Sim. Né? Então, vou sair de casa para quê? Para fazer um trabalho, um tratamento, muitas vezes em local aberto, num ambiente onde tenha árvores, arbustos, e o animal esperando com todo o amor e gratidão do mundo para tratar aquele paciente. Então, essa troca gratificante demais que gera nesse ambiente entre animal e seres humanos também.
Tá. Você falou aí também da presença dos pets em ambientes corporativos e educacionais. Aí eu vou mandar para o Marcão uma reportagem que saiu recentemente aí, né, na CNN Brasil, tá? E essa reportagem fala exatamente sobre essa questão da presença dos pets nos ambientes do trabalho. Aí você vai dizer assim, peraí, rapaz, e aí, você vai com o bolota para a rádio? Não, ainda não. Mas tem empresas que já estão e que tem espaço também para que você possa fazer isso, né? Eu sou um radialista, não poderia estar aqui com bolota latindo aqui, atrapalhando o meu trabalho. Mas aí tem tem uma imagem, tem uma reportagem da CNN, tá? Deixa eu ver aqui a data, bem recente, eu vi essa matéria 16 de maio de 2022. Projetos buscam criar ambientes de trabalho mais leves e melhorar a produtividade. Tem uma foto aí, né, de uma profissional. A pesquisa da Mars mostra um aumento de 2,8% de cachorros e 3,6% de gatos em lares brasileiros. Essa é a pesquisa. E aí, de volta da pandemia, a gente viu que isso deu certo, né? Então tem algumas empresas que tem aqui, ó, pensando nisso, a Nestlé, olha aí, uma multinacional suíça, iniciou naquela semana o projeto Pets at Work em seu escritório brasileiro. Tá aí, ó, tá aí a reportagem na tela aí no NN Play. Levar em que seus colaboradores podem levar seus animais de estimação para o trabalho. O Brasil é o primeiro país da América Latina onde a multinacional de alimentos atua a adotar a ideia, já que existia nas unidades dos Estados Unidos. O projeto da Nestlé não é o primeiro no grupo Mars. A política Pet Friendly, amigável com os pets, existe há 10 anos. Segundo pesquisa da empresa, houve um aumento de 2,8% de cachorros e 3,6% de gatos em lares brasileiros. As empresas argumentam que há diversas vantagens em permitir a companhia dos animais de estimação durante o expediente. Os principais benefícios são a redução do estresse, o aumento da produtividade, olha aí, a criação de um ambiente de trabalho mais leve e o aumento da interação entre os colegas. Na startup de educação financeira TC, a participação dos pets no escritório começou a partir de uma iniciativa do CEO Pedro Albuquerque, que passou a levar o seu cachorro para o trabalho e incentivar que os funcionários realizassem suas tarefas na companhia dos seus pets. Claro que isso tem regras, né? Não é assim, eu vou levar e levar. Tem que ter claro que tem que ter um ordenamento para que não possa virar aqui, né, uma gataiada ou uma cachorrada. Na verdade, tudo que tem que ter regra, tem que ter um jeito, mas está provado aí, né, a presença dos pets, né, doutora, nos ambientes corporativos e até educacionais. É verdade, tem vários estudos, esse é um deles, mas muitas empresas estão aderindo a esse novo formato, porque a gente, como tem criança, por exemplo, que fica sozinha em creches, por exemplo, a gente tem os pets e tem tutores, tem pais de pets que não têm filhos e que optam por não ter filhos, mas têm cães, né, e precisam de um lugar para deixar, por exemplo, né? Então, como fazer, né? Como é um pouco diferente, né? A gente entende, a gente tem algumas limitações, mas como fazer? Então, pensando nisso, pensando no bem-estar primeiro bem-estar do colaborador e pensando também no aumento de produtividade, né? Porque quando a gente fala em demandas em financeira, a gente pensa em produtividade. Então isso alinhou, né? Veio alinhado e conseguiu que fosse desenvolvido algumas técnicas dessa. Inclusive é crescente a demanda, nas escolas também isso tem acontecido. É lógico que precisa ser uma preparação, um trabalho com toda a equipe escolar ou cooperativa que consiga alinhar esses animais. Como fazer e o que fazer. Isso fica a cargo de cada gestor realmente, mas isso já está comprovado que existe um aumento em todos esses benefícios que o André falou, seja ele de aumento de produtividade ou seja de bem-estar do colaborador. Doutora, é verdade também que os pets melhoram as relações sociais, eles também ajudam a gente na sociabilidade, na socialização, que inclusive tem sido uma coisa tão artificial. Hoje as relações são pelas redes sociais, né, pelo WhatsApp, pelo Instagram, né, e por telefone. As pessoas não estão querendo muito contato frente a frente, como diz. Com as pessoas, né? Por isso que, né?
é importante sim, e isso é muito verdadeiro, André. Isso eu consigo comprovar no dia a dia. Claro que grande parte disso que a gente está falando aqui, a gente consegue mensurar e comprovar em todos os dias, né? E essa questão da interação social, como é que isso acontece? Eu vejo, por exemplo, tutores, quando chegam numa recepção, que tem 1 ou 2 cães, seja individual ou em grupo, eles sempre estão conversando, batendo o maior papo com pessoas que nunca viram na vida, que não se conhecem, trocando informações, trocando até contatos de como melhorar esse convívio entre animais, seja de alimentação, seja falando de vermifugação, de vacina. Então, eles têm um contato muito bom. Existem os grupos de animais também, né? Eu lembro que já tem uns 3 anos, inclusive vamos até tentar reformular isso aí, que foi um encontro de raças, né? Ou não raças, não existe assim. É porque eu falo de encontro de raças porque, por exemplo, tem muitos criadores de husky. Nós tivemos aqui um concurso de husky siberiano, né? Pelagem, porte, tamanho, raça, enfim. Isso foi muito agradável. As pessoas conseguiram se juntar num clima de harmonia, de compreensão e todo mundo falando aquela mesma língua. Então foi muito prazeroso e é muito importante. Então, seja individualmente, seja em grupo. Eles trazem um convívio, um alerta individual. Por exemplo, passeando no bosque, por exemplo, todo mundo, ai, que cachorrinho bonitinho, aí vai conversar, já puxa um assunto. Isso sim é importante para o ser humano, especialmente nos dias de hoje, que está faltando muito entre nós. É a conversa e o diálogo, né? É verdade. A Neide, ela mandou uma mensagem assim, falando o seguinte: boa tarde, meu amigo André Pepes. Boa tarde, doutora linda, maravilhosa. Parabéns a todos os veterinários do Brasil. Todos, principalmente a senhora. Deus abençoe. Ela diz assim: meu amigo André Pepes, esse painel atrás de você ficou um arraso, um show de sucesso, André Pepes. Obrigado. Obrigado, Neide, pela deferência aí. Tá bom? Doutora, dando sequência aqui, as crianças e os pets, desenvolvimento da inteligência emocional das crianças. A gente falava ontem com uma especialista em neuroeducação aqui, que a questão do despertar da primeira infância, das funções cognitivas, elas são muito importantes, porque nós nascemos com 84 bilhões de neurônios, mas nem todos eles estão conectados. Os pets também têm um papel fundamental nisso, né, para interagir com essas crianças e liberar essas conexões. É verdade, André. Liberar conexões, bem empregado. Porque os pets, eles vão agir justamente nessa inteligência emocional, de conexão, do primeiro contato, né? A gente precisa falar muito sobre a forma como a criança, né, consegue estar próximo ao pet sem, vamos dizer assim, não é maltratar, mas sem querer machucá-lo, porque as crianças às vezes não têm certa noção, mas nós, os pais, a gente consegue educar. E isso já é uma forma dessa primeira educação, né? Dos limites da criança, né? Do tato, da sensação, de algumas responsabilidades quando a criança já for um pouco maior, né? Do seu desenvolvimento de andar principalmente, né? Na verdade, as crianças tendem a imitar, correr atrás dos animais, e com isso eles impulsionam para o movimento dos primeiros passos da criança. Então, assim, muita responsabilidade, a empatia que a criança precisa ter com esse animal, né? O respeito que ela precisa ter. Então, olha quantas conexões e quantas conexões realmente são criadas nesse elo com os animais. São muitas, são bem vastas. Doutora, outra também é o seguinte: os pets em situação de luto e tristeza. E aí eu vou fazer um adendo a esse tópico, que ele tanto vai de nós humanos para o pet, quando eles vão embora, quando também quando nós vamos embora, né? Eu tive num velório aqui, é um ambiente que eu confesso que eu não tenho muita estrutura para estar, mas isso foi no ano passado. Perdi uma amiga e ela tinha uma cadelinha, e ela era muito apegada à sua cadelinha, e eu fui no velório e a cadelinha dela estava lá com os seus familiares, e a gente percebia que a cadelinha, eu quando fui sair do ambiente, eu não consigo ficar muito tempo, e a cadelinha estava chorando, e eu cheguei em casa, e aí, antes de ir embora, os parentes pegaram e levaram ela até onde estava o corpo da pessoa. E ela cheirou, parou de chorar, e quando foi retirada de lá, começou novamente a chorar. É uma coisa que só quem viu consegue registrar.
Se você contar, poucas pessoas vão acreditar. E quantas histórias a gente já não ouviu de cães que ficaram embaixo dos caixões ali dos seus tutores, no velório, né? E alguns parentes até permitiram que eles fossem até o cemitério sepultá-los. E quanto desses cães relatam tristeza. Teve um que nós tivemos em casa, um encontro com um pessoal amigo, e ele falou: olha, teve uma situação aqui que um tutor morreu e o cão, depois que o tutor morreu, ele foi embora. Abriu o portão e ele foi embora, e nunca mais esse cão foi visto em Arapiraca. Nós procuramos em todos os lugares que pudesse imaginar e não encontramos mais nunca esse cão. É isso que acontece tanto na relação da perda de nós humanos, quanto deles também, perdendo. Então, quantos ensinamentos eles não mostram, só nessa fala que o André falou, quantos ensinamentos nós não aprendemos com esses animais, né? Quando nós estamos tristes, perdemos um ente querido, perdemos alguém da família, eles estão lá para consolar, né? Para nos consolar, para nos mostrar até que precisa ter vida, que eles estão ali, que precisa ter cuidado, que existe a vida. Eles têm uma empatia muito grande, seja quando eles perdem também, né? Eles transmitem para a gente esse ensinamento, né? Quantos casos acontecem de reportagem de animais que estão lá na porta de hospitais, ainda à espera de seus tutores, né? Que não saem, nunca saíram, infelizmente, às vezes foram a óbito, eles não sabiam. Às vezes acontece isso com animaizinhos de rua, pessoas moradores de rua, acontece com frequência, né? Então, eles conseguem transmitir esse ensinamento para nós, né? Eles vão sentir muito. Tem animais que eles passam a vida inteira. Tem filmes, né? Filmes que mostram isso. Sempre ao seu lado. Um deles, né? Então, passa a vida inteira esperando. Quem acredita em reencarnação, todo ligado com coisas de espíritos, né? Então, tudo isso nos conectam a esses seres, né? Eles nos ensinam até nesses momentos de perda, de luto, para que a gente consiga tanto sobreviver e continuar vivendo, quanto na perda do próprio animalzinho, né? Quando a gente vai para o outro lado também, a gente consegue ver que eles não vivem muito tempo conosco. Isso há de ter uma explicação, né? Então, o tempo que eles passam com a gente é intenso, é profundo, é duradouro, né? Parece que a gente vive há não sei quantos anos com aquele animalzinho. Eles não vivem por muito tempo com a gente, mas o tempo que ele vive a gente precisa compreendê-los, entender e sentir, né, emocionalmente, o que é que eles trazem pra gente. É verdade. O filme Sempre ao Seu Lado, Sempre ao Seu Lado, de 2009, estrelado por Richard Gere, tinha um cão Akita Inu, tá? O nome do cão era Hachiko. Eu lembro do filme, lembro do ano, porque eu sou viciado nesse trem aí. Então, se você quiser ver um filme bom, vai lá no streaming e coloca lá Sempre ao Seu Lado, com Richard Gere. E aí, o que é que acontece? Ele era um professor, essa história é uma história real. Ele era um professor universitário. E esse cão foi dado a ele de presente desde pequenininho. Eles criaram uma conexão incrível, né? E o cão adulto, ele levava o então professor à estação do metrô, para ele pegar o metrô para dar aula. Numa dessas viagens, numa dessas aulas, o professor, ele tem um ataque cardíaco e falece. Ele não desce mais na estação. E o cão ficou lá. Todos os dias o cão ia para a estação esperar. Tá aí a capa do filme, Richard Gere, Sempre ao Seu Lado, uma história real de lealdade. Foi estrelado no dia 25 de dezembro de 2009. Uma história real, tem uma estátua dele lá nessa praça até hoje, ainda, né? Tem uma estátua lá, ele ficou lá no frio, na chuva, no sol, esperando o seu tutor chegar. Uma história incrível, vale a pena você... Ele não conseguiu entender, né, que não existia volta. Ele não conseguiu captar isso, não viu o corpo, por exemplo, né? Exato. Doutora, o efeito calmante da interação com pets, como se dá isso? Como é que esses seres, eles conseguem nos acalmar? Olha, o simples toque que nós podemos fazer na hora de fazer um carinho ou brincar com um pet, a gente libera instantaneamente endorfina. Então, a sensação de calmante é imediata. Pode verificar e comprovar. Percam, entre aspas, ou ganhem um tempo com seu animal fazendo isso. Seja um carinho, seja recebendo uma troca de olhar, a gente consegue liberar endorfinas, que é um hormônio que dá a sensação do prazer, do bem-estar.
E instantaneamente a gente já consegue ter uma calma e uma paz que só eles conseguem transmitir. É instantâneo, pode verificar isso quem nunca teve essa oportunidade. Verdade. E doutora, pets e sim, o combate à depressão. A gente está num mês aí que é um mês de referência e de alerta para o suicídio, né, de prevenção ao suicídio. Claro que quem faz isso, quem toma esse ato, está com depressão, está vivendo dias cinzentos, está vivendo dias terríveis. E repito, né, é preciso você ter amparo, é preciso você ter ciência do que está acontecendo na sua cabeça. Se você tentar descobrir isso, pode ter certeza que você reverte essa decisão, né? Por mais difícil que esteja aqui, não é motivo de você fazer isso, né? Procure a ajuda do padre da sua paróquia, que é uma pessoa de Deus que pode lhe ajudar. Procure a ajuda dos seus irmãos aí do centro espírita, se você for espírita. Procure a ajuda do seu pastor, se você for evangélico. Procure a ajuda de um amigo. A Bíblia fala que há amigos mais chegados que um irmão. Às vezes você não consegue dizer nada para a família, né? Mas às vezes tem um amigo que você abre tudo para ele, se conta tudo para ele ou para ela. Então, não tome uma decisão em relação a isso. Não dê esse passo. Porque enquanto a vida há esperança, então vamos lutar porque a gente consegue vencer. Todos nós temos dificuldades, todos nós, uns mais, outros menos, e a depressão não é uma doença que, primeiro, que não é frescura, depois é uma doença muito democrática, atinge preto, branco, amarelo, cinza, índio, mulato, todo mundo, rico, pobre, bilionário, trilionário, atinge todo mundo. Doutora, como é que os pets podem ajudar a combater esse mal que é a depressão? Como é que ele ajuda, né? Seja na responsabilidade que nós temos com esse animal, né? A gente conseguiu verificar isso muito bem na pandemia, foi quando ficamos isolados, só nós e os animais dentro de casa, para aqueles que não saíram para trabalhar, né? Então esse período, né, ou todos os períodos de muita solidão, vamos dizer assim, eles vêm nesse amparo, né? Como eu estou falando, pode ser na responsabilidade que nós temos com eles, no cuidado, no afeto e na dependência que nós terminamos criando com esses afetos. Eles são dependentes de nós e nós precisamos retribuir isso ao passear, ao cuidar, ao alimentar. Então, qualquer uma dessas características deixa a gente com a nossa mente mais ocupada e mais ligada a uma coisa que faz sentido, né? E a influência dos pets na prática, até de exercícios físicos, doutora, como se dá isso? Isso é fantástico. Isso também eu consigo verificar sempre na prática, né? Os pets acordam seus tutores 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Essa semana, conversando com o tutor, a filhinha dele, de 10 anos, fala: pai, como o senhor aguenta? Ele vai lhe chamar todos os dias. Ele disse: não, isso é uma terapia para mim. A palavra que ele falou foi essa, além de condicionar o meu hábito para fazer caminhadas, né? Então eles adoram fazer caminhadas, eles também se condicionam, né? Só abro um parêntese para o cuidado que precisa ter. Começa esse exercício de forma lenta, faça caminhadas curtas, mas tem cães que fazem caminhadas mais longas que nós. Por quê? Porque eles estão condicionados a isso. Eles já aprenderam, eles já estão condicionados, eles passeiam muito. Então isso gera outra conexão muito fantástica, que é a conexão de você se exercitar, de você no mínimo sair da cama e passear. Não precisa de madrugada não, pode ser no finalzinho da tarde também, contanto que não seja meio-dia, porque eles queimam as patinhas, né? Perfeito. Doutora, e o bem-estar dos idosos, que eles são uma verdadeira companhia para a terceira idade, né? E o vovô e a vovó já estão em casa, às vezes os seus netinhos não estão lá para fazer a festa, porque quando eles chegam fazem aí a festa é dupla, com os pets e com os netos e netas. Mas enquanto eles não chegam, os netos e netas não estão lá, os pets sim podem ser uma excelente opção de companhia, né? Excelente, porque muitos idosos ficam sozinhos em casa, né? Quando não mora sozinho, mora com seus filhos, mas ficam sozinhos em casa há muito tempo e sempre tem uma história para contar quando a gente chega, né? Que o fulano fez aquilo, esses animaizinhos, né? Então eles ocupam, né, muito a cabecinha deles, observando esse comportamento. Eles melhoram a pressão arterial também, porque isso é cientificamente comprovado, esse contato, esse amor que eles têm, o cuidado.
né? Mas só vamos ter um cuidadinho com os vovôs que gostam de dar todos os tipos de alimentação. Então, essa é a principal reclamação que nós no consultório recebemos. Porque eles acham que eles podem comer tudo, que o bichinho, mas assim, vamos com calma, mas tirando essa parte, os vovôs e as vovós, eles têm como os netinhos, os outros netinhos, enquanto os netinhos humanos não chegam da escola. Estão sempre em contato e com uma boa convivência, né, harmoniosa entre eles. Tá. E os animais e o mindfulness, que é vivendo o momento presente, doutor? É uma prática que consiste em focar a atenção no momento presente, sem julgamentos e com consciência plena. Como se dá isso? É uma tarefa um pouco difícil, é a questão de consciência, né? O ponto de vista e o modo de ver cada atitude, né? Seja nós humanos, entre humanos, o não julgamento, né? E com os animais a mesma coisa, o não julgamento, o contato pleno, as responsabilidades, né? Os cuidados de saúde. Então tudo isso gera entre os tutores, né, um olhar diferenciado, né? Um olhar sem julgamento, né? Ajudar a gente não se limitar a crenças e costumes. Né? Então temos muito isso que os animais também nos ensinam e nos ajudam nesse sentido harmonioso. Doutor, o poder dos gatos na terapia anti-estresse, né? Os cães, gente, quem tem cães, eu estava vendo uma reportagem essa semana e os cães, dependendo da raça, podem dormir até 20 horas por dia. E a gente chama o gato de preguiçoso, né? Mas o gato, quando ele tem uma bolinha, quando ele tem uma lagartixa, agora inventaram aquela lagartixa de plástico, a Chamite tem umas duas aqui, eu nunca vi uma lagartixa rosa, a Chamite tem uma lagartixa rosa aqui, para chamar de sua aqui, né? E eles só querem uma bolinha, né? Você pega aqui, eu pego o carregador do meu celular e às vezes quando eu chego mais cedo eu fico brincando com ela ali. Menino, ela não tem tempo, ela viu aquilo ali, ela vai partir para cima, ela vai querer brincar. Então vai ter uma hora que eles vão dar os seus pulos, literalmente. E o gato é um animal que tem assim um senso de humor muito bom. Não que o cão não tenha, né? Mas a gente não vê o cão pulando, né? Ninguém vê um cão pulando. O cão pega, o Bolota pega um brinquedo toda vez de noite. Então a gente chama ele para dormir. Né? É diferente. Ele vai na sala, pega o brinquedinho dele lá e leva para a casinha dele. É um brinquedinho preferido que ele tem para fazer isso lá. É o filhote dele de estimação, que é uma gracinha. Mas assim, em relação aos gatos, doutora, o poder dos gatos na terapia anti-estresse. É diferente mesmo, seja um gato filhote ou um gato, um felino adulto, idoso, né? Se você balança o chocalho, se você puxa o cabo do carregador, pega uma bolinha de papel e joga para ele, isso é tirar estresse automático, né, na verdade. E aí eles compartilham, eles brincam, né? Se você ativar o gato, eles se viram de verdade. Então eles estão ali naquele contato e naquela, né? Às vezes eles não estão esperando. Muita gente que diz, criar gato é chato, o gato é muito independente. Ele é sim mais independente que o cão. Mas se ele for ativado, hoje existem vários brinquedos e benefícios que a gente pode estimular o gato a brincar, né? Tem a erva do gato, viu? Tem uma ervinha bem legal chamada catnip, que ativa o bem-estar do gato. O gato fica mais eufórico e começa a interagir, a brincar. Seja com crianças também, só vamos ter os cuidados e os limites que todo animal necessita ter. Seja com adulto, idoso, qualquer idade, o gato ele faz esse bem-estar. Ele ajuda muito nessa autoestima também. Tá, e o apoio emocional dos pets em momentos de crise, doutora? Nas crises de ansiedade, né? Nas muitas crises que os humanos têm, nas crises, no momento de depressão mais profunda. Na verdade, o pet ele se adapta, né? É incrível como ele se adapta a uma realidade entre as pessoas. Então, às vezes, quando aquele tutor está muito triste por algum motivo, o pet percebe isso, ele tende a querer acordar ele, a brincar, a interagir. O fato de você cuidar, ter as necessidades fisiológicas dele para cuidar, isso também motiva. Então, tem muita coisa que motiva os pacientes humanos com os pets, para eles sempre ficarem motivados e mais felizes, né? Liberando hormônios para dar felicidade que os animais conseguem aí beneficiar e propiciar esse momento. Marco Aurélio, te mandei uma imagem aí de um ouvinte que mandou aqui para nós aqui agora. É a Zuleide. E ela diz assim: meu pai
tem 92 anos. Não conseguimos impedir que ele dê o que comer para os amiguinhos. Olha só, gente. Meu pai trabalha no campo e eles estão sempre com ele. Vai aparecer no vídeo aí. Tem aqui uns cães e um gato. E alguns gatos. Vai aparecer no seu vídeo. Você pode cortar o áudio, Marcão, se você puder, né? Mas olha que coisa linda, né? E olha, o pai dela tem 92 anos, trabalha no campo e eles, os pets, estão sempre com ele. São realmente os melhores amigos do homem mesmo. Não tem como negar isso, não. Tá aí, olha aí, doutora. Olha lá, ó. Olha ali, ó. Um pedaço pra mim e um pra tu. Aí, um bolinho. Tame. Eita. Olha ali. De outro. Olha ali. Pra não brigarem, cuidado. Tem que ter cuidado pra não brigar. Aí, tá vendo aí? Gente, é um gato, é um gato, né? É um gatinho esse amarelinho, não é? O outro é um gatinho. Sim. Olha lá. E todo mundo... Que convivência harmoniosa, né? Que sintonia entre animais de convivência, de companhia. Um gato, né? Que, entre aspas, não se dá bem com os cães, mas olha aí, uma harmonia, um momento prazeroso. Apesar de que para os animaizinhos vamos ter um probleminha, alguma coisa, mas vamos conversando, né? Isso na hora que uma conversa, em vez de dar o bolo, dar um petisquinho para ele comer um bolinho e o cachorro comer um petisquinho, a gente vai criando alternativas, mas esse momento não pode deixar de existir, né? Uhum. É isso que é significante na vida dele. É verdade. Doutora, o apoio emocional em momentos de crise, né? A gente já... Isso. E aí, como os pets ajudam a quebrar ciclos de pensamentos negativos? É isso que a gente já vem conversando nesse tempo, a interação, a responsabilidade, o compromisso ocupa a mente. Uhum. Então é isso que a gente procura, é isso que os animais fazem, a gente ocupa a mente, a gente não consegue viver só na deprê, vamos lá, que quem tem esses animais e companhia. Então condicione esses seus animais a viverem harmoniosamente com você, né? Não é que você vai precisar dele só no momento que você estiver em crise. Você tem que precisar dele e ele está apto para lhe atender sempre, mas em todos os momentos, né? Ensine ao seu animalzinho o que é um momento feliz também, né? Que ele vai poder aprender e no momento que você estiver triste, ele vai compartilhar esse momento de felicidade com você também, pode ter certeza. E por último, Pets e terapia para crianças com necessidades especiais. Leia-se aí o TDAH, por exemplo, o TEA, transtorno do espectro autista. Como é que esses amiguinhos podem, e eles adoram, né, doutora? É um tratamento realmente aprimorado e desenvolvido, né, também por especialistas da área de saúde humana. E ele visa esse contato, né, o contato, seja o contato por tato, né, o pegar, o fazer carinho, o contato visual com o animal, né? Existem muitos animais que têm contato visual. Eu já vi também alguns animais que não têm esse contato visual. É interessante, né? Que o animalzinho não olha para o olho, mas a maioria, ele olha para o humano, né? Seja para a criança ou para o adulto. Então, ele transmite isso com o olhar, né? Então, seja nas obrigações também, nas obrigações que a gente precisa fazer e o cuidado. Então, essas interações, elas beneficiam muito. Essas meninas que eu conheço, que são autistas, às vezes elas chegam lá no pet shop, na clínica, que foram comprar o alimento do animalzinho. Então, ela escolhe a marca, ela escolhe a cor, elas agem muito por cores, né? Então, essa cor, fulaninho gosta, essa cor, fulaninho gosta. E quando chega em casa, a responsabilidade de alimentá-lo. Então, para uma criança autista, né, com algumas funções cognitivas bem diminuídas, isso é uma vitória para quem age com esses animais. Então, tem muito terapeuta que realmente indica o uso de animais. Então, cada terapeuta, cada profissional vai indicar o melhor para aquela criança. Perfeito. Conversei com a doutora Alessandra Nogueira, ela é titular aqui da Bicho de Patas. Você vai no Instagram, @bichodepatas.al. A Bicho de Patas tem 2 lojas para você. A unidade 1 no Ouro Preto, telefone 99663 1166, e a unidade 24 horas, né, na Baixa Grande, número 988650800. 988650800. Amanhã tem Spa Day Cat para o dia do banho do seu gato, da sua gata,
São ambientes separados dos cães, eles vão receber feromônios para poderem ficarem calminhos ali, vão sair todos cheirosos, bem tratados, bem hidratados, para deixar a pelagem deles bem bacana. E nesse tempo, gente, olha, nesse tempo, né, que tá muito seco, vai dar um banho lá no seu gato, na sua gatinha. Detalhe, né? O banho não é gelado não, né? Para eles não se assustarem. Você vai ter um tratamento lá, você vai encontrar vacinas, remédios, caminhas, comedouros, rações de todos os tipos e consultas com diversos veterinários de todas as especialidades aí. Tá bom, doutora? Muito obrigado por ter vindo e até a próxima terça. Muito obrigada, até a próxima terça, se Deus assim permitir. Amanhã, gente, vou ter aqui a doutora Evelyn Macedo da Ortoestética e olha o tema da entrevista de amanhã: pré-natal. Isso, pré-natal odontológico. Por que que isso é importante? Né? Então amanhã a doutora Evelyn Macedo da Ortoestética vai estar com a gente falando sobre esse tema, pré-natal odontológico. Por que ele é tão importante, com a doutora Evelyn Macedo, odontóloga da Ortoestética, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e amanhã a gente volta às 13 horas, se Deus permitir. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio 10.